vida é meu bem mais precioso. Tudo nela me interessa. A alegria de viver sempre me encantou. As pessoas, a natureza, o nascer e o pôr do sol. A alegria das crianças, a arte em som, luz, aroma e movimento. A vida para mim é uma coleção de sonhos, de alegrias e tristezas. É tudo que sinto e toco. Meus amores, minha família e amigos. Mas houve um momento em que tudo isso foi colocado à prova. Eu sentia minha vida em risco e minhas forças se esgotavam. Como os meus pais eram muito jovens, eu tive uma convivência muito grande com os meus avós e isso sempre foi muito bom, porque é muito bom ter avô e avó. Então, era sempre assim, sempre tive muito contato com meu avô materno, minha avó materna e paternos também. E foi uma infância muito boa, me diverti bastante, andava de bicicleta, tá bom. Eu fui estudante do IGID e fiz o curso normal, depois eu fui para a Fafima, fiz o curso de letras, enfim, era uma pessoa normal. Foi uma infância tranquila, normal, né? Graças a Deus. A gente é uma família de 6 irmãs ao todo, né? Aí a gente teve uma infância tranquila, entendeu? Só mulheres. Eu comecei a ter problema cardiorrespiratório, meu coração batia muito rápido. Eu tinha meu batimento cardíaco para 17 anos era 140, 130 e não era normal. E ninguém sabia o que era. Depois eu comecei a inchar muito, devido aos rins, que também não estavam funcionando muito. Eles mandaram fazer urina de 24 horas e não saía nada, saía, sei lá, 10 ml em um dia. Aí eu fui fazer ressonância magnética, provavelmente eles descobriram que eu tinha líquido por toda a parte do corpo e foi quando eles decidiram me internar no CTI. Então, assim, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a ter inchaços no tornozelo, né? E assim, do nada, começou a aparecer uns inchaços no tornozelo, eu tenho marcas até hoje no tornozelo, né, por conta disso. Aí os meus pais ficaram preocupados, porque foi inchando e não parava de inchar, né? Aí eu tenho tipo estrias no tornozelo por conta disso, porque inchou muito. Aí meu pai levou no médico, minha mãe, aí chegou lá e eles falaram que eu tinha uma alergia, sem fazer exame prévio nenhum, só olhou assim e você tá com alergia. Mas comecei a ficar doente, começou a aparecer uns edemas enormes, dava na testa, nos olhos, na boca, deformava o rosto. Começou assim. Eu já tinha tido a minha filha fazia pouco tempo e eu comecei a ficar apavorada com aquilo, porque eu não sabia o que era que eu tinha. E um cansaço muito grande também, um cansaço como se tivesse carregado assim, muito peso no sol, muito quente. É um cansaço que tem, a doença provoca muito cansaço. E sofri muito, foram 10 anos de sofrimento, porque ninguém aqui em Macaé conseguia detectar o que eu tinha, porque era uma doença ainda considerada rara, né? Agora tem muitos casos, aparecem muitos casos, né? Mas naquela época não, os médicos não tinham conhecimento dessa doença, de um modo geral. Ficamos aí 6 meses com a Paola, rodando tudo quanto é hospital, médicos aqui em Macaé, clínicas particulares, hospital público, em todos os lugares. Porque eu ia no médico e eles achavam que por eu ter 17 anos eu não ia ter uma doença assim. Então me dava antidepressivo, dizia que eu estava depressiva e coisas desse tipo. Só que ninguém parou para poder bater um raio-x. Se tivessem tirado um raio-x, tinha visto a gravidade do problema que estava. Mas era sempre assim, eu chegava e aí eles sabiam que eu tinha 17 anos, me passavam um calmante e pronto, eu ia para casa. Ou me davam uma injeção de Voltaren porque eu sentia dor. Só que isso só piorava, porque inclusive eu não posso tomar anti-inflamatório. E era Voltaren que eles me davam. É jovem, está estudando, vai fazer vestibular, tá com um problema psicológico, não tem nada, pode ir para casa, toma aqui um calmante. E ficamos nessa durante 6 meses, né? Até que a coisa se agravou. Então foi um período muito ruim de incerteza. O que essa menina tem? Eu cheguei a desconfiar de que ela não tinha nada, para você ter uma ideia.
A coisa foi tão absurda, os médicos com os quais, infelizmente, eu tive o desprazer de manter contato durante esse período, praticamente me convenceram de que isso era uma mentira, de que isso era coisa da cabeça dela, de que não existia nada, não existia nem dor. A dor dela era psicológica. Olha que absurdo, né? Então, E não foi um médico ou dois, foram 6 meses, desde o Natal até abril, que foi quando ela foi internada no CTI. Então foram 6 meses ali procurando diversas especialidades, reumatologista, pediatra, só não procurei psicólogo. Aliás, eu acredito até que a psiquiatra eu procurei também. Mas nenhum deles sequer tocou na possibilidade de ser uma doença autoimune. A vida é uma coleção de sequências, minutos, dias, anos, de acontecimentos, sentimentos. Tudo encadeado em fluxo contínuo, ritmado e orgânico. Deve fluir como música, às vezes lenta, outras vezes rápida, agitada, rapidíssima. Só que às vezes a vida desafina, sai do tom. Os sons ficam confusos, como se as notas musicais brigassem entre si. E aí vem a pausa brusca. Sem música, sem palavras, sem chão. Isso foi muito difícil. Primeiro saber que eu tinha lúpus, né? Você saber assim na tampa que, poxa, a senhora se dirigindo a mim. Os resultados estão aqui e a senhora tem lúpus, uma doença chamada lúpus que não tem cura. Ele bateu logo. Teria que ser assim mesmo, né? E eu fiquei paralisada e tal, fiquei meio atônita, mas segurei. Estava com uma amiga do lado, a grande amiga do lado. E começamos então Ele passou os primeiros exames e fiquei no Rio para fazer, porque na época Macaé ele achava que não tinha assim, suporte para fazer determinados exames que só faziam no Rio. E comecei a tratar da doença, né? Eu não sei como o médico falou isso pro meu pai, mas eu sei como ele agiu comigo. Então acho que eu repetiria como o meu médico agiu comigo. Em momento nenhum eu olhei para o meu médico e ele tinha cara de desespero. Todos os momentos que ele entrava e eu estava ali deitada, ele brincava comigo, ele apertava as minhas juntas só para me ver falar que estava doendo e ria. E ficava me chamando de velha. Nossa, tá velha, hein? A junta doída. Como é que a gente informa isso, ou como é que a gente passa isso para um paciente ou para um familiar, né? Todo mundo fica assustado, ninguém quer ter esse tipo ninguém quer ficar doente, né? Qualquer doença. Quando a gente vai dar uma informação, né? Falar para uma pessoa que um paciente tem câncer, ou que o paciente tem uma doença imunológica grave, ou que eventualmente tem uma doença neurológica degenerativa, né? Isso tudo vai gerar um impacto não só naquele indivíduo, mas na família dele como um todo. Então, eu acho que tem que conversar muito com os familiares, conversar muito com o paciente em si, para explicar quais são os caminhos, quais são os passos que vão ser feitos dali para frente, o que pode ser feito, porque vai ser uma condição nova, vai ser muita informação ao mesmo tempo. Ou seja, se eu falar para você, olha, você tem lúpus, você pode fazer isso, isso, aquilo, você tem que fazer isso, isso e aquilo, ou seja, acaba sendo muita informação de uma vez só. Eu acho que as informações elas têm que ser dadas de forma gradual, vão sendo de forma lenta, né? Tem que dar tempo para aquele indivíduo aceitar que tem uma doença, faz parte do processo de ser ou ficar doente, né? E conforme ele vai entendendo um pouco mais as restrições, você consegue dando outras informações. O item fundamental nisso aí é o seguinte, é a responsabilidade e a competência do médico que laudou, descobriu, detectou o problema da Paola e cuida dela até hoje, que é o reumatologista dela, que é o Dante Bianchi. Um médico sensacional, um ser humano incrível, um cara totalmente comprometido com a saúde em primeiro lugar. Então ele nos deixa confortável até para chegar e te dar uma notícia do seguinte, olha, nós vamos precisar entubar a sua filha, ela deve ficar 1 semana respirando por aparelhos, nós vamos retirar uma amostra do pulmão dela e do rim para poder fazer uma análise e detectar
se o rim dela ela vai precisar fazer hemodiálise ou não, e se o pulmão dela está inflamado ou não. E você ficar tranquilo. Você imagina um cara chegar para você e te dar uma notícia dessa, que a sua filha mais velha vai passar por um procedimento desse, e você ficar tranquilo. Então o médico, a competência do médico pode fazer toda a diferença nesse momento. Então eles falaram que o meu pai deveria me transferir para um hospital melhor, na capital. E foi quando ele conseguiu, com um amigo dele, inclusive, a parte aérea, e me levaram para o Rio. E aí eu cheguei lá, foi bem rápido o diagnóstico até. Eu já cheguei lá, na emergência, o médico já fez a gasometria, né, tirou sangue arterial do meu pulso, e já tinha uma noção, mais ou menos, tanto que já chamaram o reumato de cara, entendeu? E aí me levaram pro CTI, conseguiram reservar lá um quarto para mim. E aí foi processando devagar, recebendo os exames que eu já tinha feito em Macaé, só que são exames demorados. Eles não podem começar um tratamento comigo para lúpus sem excluir todas as outras doenças, porque o lúpus é peculiar, ele não é uma doença de acerto. Você faz um exame e já sabe, igual, sei lá, uma pneumonia, não sei. Ele é um exame de exclusão. Então, depois que você tira todas as doenças possíveis, principalmente algumas DSTs, que têm alguns sintomas parecidos, você exclui e chega no lúpus. Todo mundo nem tinha condições naquela época financeira para ir no médico, o médico me atendeu. O médico até me atendeu por cortesia, né, na época. Aí começou a pedir os exames todos, aí pediu o FAM, que é o exame que a gente faz, né, para ver se tem lúpus, né. Ele fez, mas ele mesmo não acreditou no exame. Ele falou, não, nós vamos ter que repetir esse exame. Aí pediu de novo o exame. Nesse meio tempo eu estava já aguentando mais de dor, né? Aí ele mesmo falou assim, bom, tudo indica que sim, né? Então, assim, até o outro exame ficar pronto, nós vamos começar a tratar. Existem alguns órgãos que são envolvidos, né? Ou alguns sistemas que são envolvidos de forma mais prevalente, né? Então, a pele é muito comum, né? As articulações são muito comuns. O sistema hematopoético, né? Então não só anemia, mas alteração de leucócito, de plaqueta é muito comum, alteração no rim, no pulmão, né? Então são alterações comuns. O nosso imunidade, ela fica confusa, entendeu? Aí ela se confunde, é como se a gente tivesse, como se a imunidade tivesse, não tem doença para combater, então começa a combater os nossos próprios órgãos internos. Então aí, no meu caso, é mais grave, por quê? Porque se essa doença, se ela chegar assim numa fase mais difícil, ela pode acometer os órgãos vitais, rim, pulmão, coração, cérebro. A limitação, né, do lúpus hoje em dia é a questão do sol. Né? A gente realmente entende que o sol ele é um fator externo que contribui para a atividade da doença, né? Para potencializar uma doença não só da pele, mas de outros órgãos também. Então, o sol ele tem essa capacidade de piorar também a lesão do pulmão ou a lesão do rim. Eu não gosto de não pegar sol. Eu tenho a maturidade de saber que eu não posso, mas eu não gosto, não é uma coisa que eu acho legal. Entendeu? De ter que ir pra praia, ter que levar várias roupas, ter que ficar lembrando de passar protetor o dia todo. Eu não gosto. Mas é uma necessidade. Minha gestação correu tudo bem, graças a Deus. Mas se bem que tem um detalhe, que antes de eu engravidar, de eu ter o aval do médico para engravidar, eu parei a medicação, porque eu coloquei na minha cabeça, eu vou engravidar independente do que o médico falar ou não. E eu parei toda a medicação, por minha conta. Mesmo assim, Deus foi comigo e assim, eu tive uma gestação normal, apesar de eu ter afastado, ter sido considerada gravidez de alto risco, mas foi tudo normal, tudo tranquilo. O que a gente entende hoje do tratamento é que uma pessoa, um paciente que está com a doença controlada, né, e aí talvez ela não seja nem um paciente mais, porque talvez não tenha nenhuma doença, então ela não sinta nada. Se ela tiver com a doença controlada, ela pode engravidar com certeza, tomando alguns cuidados, mas
O objetivo hoje do tratamento é que aquela pessoa, que aquele indivíduo tenha uma vida quase que normal, né? E a gestação faz parte, né, de uma vida que a gente entende, a sociedade entende como normal. Então sim, ela vai poder engravidar. A restrição à gestação é na doença em atividade. Logo depois eu comecei a sentir uma série de coisas, de dor aqui, uma coisa estranha, umas coisas diferentes, sabe? E os edemas começaram a nascer e tal, então foi logo após. Mas eu me lembro que depois eu consegui um panfleto da UFRJ e que dizia que a gravidez, isso aí não é para todo mundo não, hein, gente, por favor. Ninguém é igual a ninguém. A gravidez, ela poderá ser um veículo para deflagrar o lúpus. No meu caso foi, que eu não tinha nada antes, não sentia nada. Existe um padrão, né, no lúpus, isso está muito bem representado pelos critérios diagnósticos, né? Então existem alguns achados mais sugestivos da doença, né? Só para a gente citar, são 11 critérios, né? Não vou falar todos eles aqui, mas eu posso fazer o diagnóstico com 4, um paciente tem 4, o outro paciente vai ter 4 absolutamente diferentes do primeiro paciente, um segundo paciente tem, ou seja, 4 diagnósticos absolutamente diferentes do primeiro, e as duas pessoas vão ter lúpus, né? Sem uma sentir o que o outro sente. Coragem é uma coisa engraçada. A gente vive com medo até de precisar ter. Aí ela não vem. Até aquele exato momento em que parece não haver saída. Não há luz nem no fim do túnel, em que toda solução parece não funcionar. Bem aí ela aparece, iluminando o túnel inteiro, abrindo os caminhos para todas as soluções possíveis. A coragem sempre escolhe quem não tem medo dela. Quanto mais você ficar com o estado emocional abalado, vai piorar o lúpus, porque o lúpus tem relação com o emocional, entendeu? Aí eu ficava nervosa, ficava chateada no serviço, com as coisas que aconteciam, aí eu voltava de novo. E era um ciclo, entendeu? Até eu me encontrar, até eu conseguir sair do onde eu estava, porque estava me atrapalhando, entendeu? Então, depois que eu saí desse local, estou 4 anos que eu não trabalho mais nesse local, eu nunca mais tirei licença médica. As emoções e a razão, elas estão ali imbrincadas, elas não são separáveis. O que eu penso gera emoções, gera sentimentos em mim que afetam o meu funcionamento fisiológico e o modo como o meu organismo funciona, a minha fisiologia afeta as minhas emoções, a gente não consegue separar. Mas a minha família me ajudou muito também. Ajudou bastante. No sentido de você vai ficar bem, você vai melhorar, já está outra pessoa. Então, mas nem estava não, mas falava e a gente se sente melhor, né? Eu fui amparada pela minha família. Foi tudo bem. Qualquer pessoa em algum tipo de sofrimento emocional, ela precisa de uma rede, ela precisa da família, ela precisa de amigos, ela precisa do reconhecimento da sociedade, porque ainda há uma dificuldade muito grande na nossa sociedade de validar o sofrimento emocional, né? Então a pessoa às vezes é discriminada porque ela está se sentindo desanimada e as pessoas acham que é frescura, ou ela está se sentindo amedrontada exatamente porque não sabe o que está acontecendo com ela, ou porque acabou de receber um diagnóstico da doença e ainda não está sequer acostumada com essa perspectiva. Então ela pode reagir de uma forma onde ela fique mais entristecida, mais fechada, e muitas vezes quem está em volta não sabe como lidar, né? A gente tem perdido muito a capacidade de ser empático, de se colocar no lugar do outro, de ser mais sensível. E às vezes é tudo que a pessoa está precisando, né? Não é nem que ninguém dê uma fórmula para ela, porque ela vai ter que construir isso. Mas essa melhoria da qualidade de vida, ela vai ter que construir. Mas às vezes ela quer sentir que ela é entendida, que ela é reconhecida e que ela pode estar daquele jeito, né? Que é válido estar daquele jeito, não é errado, não é fraqueza. Como muitas vezes quem está em volta, até por não saber o que fazer ou como fazer, cria, né, essa ideia, não, você não pode estar assim, você tem que estar bem, e obriga a pessoa a ficar fingindo aquilo que ela não está sentindo, né, porque ela não se sente à vontade para expressar. Então eu acho que assim, a família poder
permitir que a pessoa se expresse e estar ao lado, né, dando esse apoio para o que seja, isso é muito importante. Aliás, eu tive duas coisas muito importantes na minha vida que me impulsionaram a viver. O meu trabalho e a minha filha. Eu tinha medo de morrer e deixar minha filha pequena. Tinha muito medo disso. Então isso me impulsionou muito. E é isso, mas graças a Deus minha família me ajudou muito desde o início. Todo mundo, meus avós, todo mundo ajudou da forma que pôde. Podia não estar ali do meu lado como meu pai ficou, 24 horas. Mas por trás eu tenho certeza que estava ajudando, que estava rezando. Porque eu já tinha presenciado alguns sintomas dela, tipo que ela bebia muita água e que ela não conseguia se deitar, ela sempre estava toda doída. E isso sempre, tipo, me fazia me sentir mal, como se eu tivesse atrapalhando alguma coisa. Eu tinha uns 7 anos, e aí eu até, como ela estava ficando pálida, eu achava que um vampiro tinha picado ela. Eu achava qualquer coisa, mas não que ela estava doente. E aí quando um pouquinho mais velha ela me contou isso, eu comecei a pesquisar, eu comecei a ficar horrorizada e perguntar como que ela sobreviveu a isso. Foi indo, até que chegou num ponto que eu dominei essa doença, esse medo que eu tinha, através desse meu médico, que eu acho uma pessoa fantástica. Ele passa pra gente que a gente tem que reagir, como tem que reagir diante de uma doença que não tem cura. Não é se entregar, não é ter medo, é enfrentar, é tratar. Com muito respeito, mas tem que tratar. Sobre o aspecto emocional, né, eu acho que tem algumas questões no lúpus, né? Antes de falar como que eu passo, ou como é que a gente pode passar essa informação para os pacientes, mas hoje já está super bem estabelecido que as emoções, né, que aquele indivíduo, que aquela pessoa, que aquele paciente está passando naquele momento, elas são capazes sim de piorar ou de melhorar uma doença imunológica, né, como o lúpus. Eu acho que a psicoterapia, alguns profissionais podem estar ajudando aquela pessoa a ressignificar aquela situação e com isso melhorar a qualidade de vida dela. Enfrentamento com doença que não tem cura não é legal. Enfrentamento não. Nem dentro de casa, nem fora de casa. A pessoa tem que manter tem que ficar mais lírico, sabe? Mais poesia, mais pôr de sol, mais lua nascendo, mais o mar de Macaé, entendeu? Equilíbrio. Esse é o meu maior aprendizado. A busca harmoniosa de equilíbrio da mente, do corpo e de todas as minhas interações com o mundo. O respeito aos meus limites é ao mesmo tempo o discernimento que me impulsiona além de todos os limites. Eu voltei a sentir o sabor da vida, suas cores, movimentos e suas músicas, o seu real valor como meu bem mais precioso. E continuo vivendo. Sim, eu vivo. Com lúpus, com a natureza, com as pessoas, as crianças, o pôr e o nascer do sol. Eu vivo. Olha, fica calma, fica tranquilo, que tem que buscar o conhecimento. Essa pessoa tem que buscar o nível, o grau que está, e eu acho assim que sempre tem um jeito de reverter. Primeira coisa é buscar o tratamento, né? Descobrir que tem o lúpus, vamos tratar e se empenhar no tratamento. Não fazer assim de qualquer maneira, se empenhar mesmo no tratamento, porque o lúpus é uma doença que ela não tem cura. Mas, se ela fizer um tratamento direitinho, né, se ela seguir os tratamentos direitinho, ela pode ser controlada, entendeu? O lado positivo é tipo que agora ela tá boa, agora ela tá bem, ela tá se sentindo bem, ela pode andar, ela consegue deitar, ela consegue fazer as coisas sozinha, ela não fica bebendo água o tempo todo. E aí eu fico pensando como ela era antes e como ela era agora. E aí eu sempre penso, é muito bom isso que aconteceu.
que ela até ficou mais madura e tudo mais. Como qualquer outra situação da vida em que nós vemos assim obrigados, submetidos, né, a uma imposição, nós vamos ter que nos haver com isso. E muitas vezes isso pode ser facilitado através de uma ajuda, né, que vai ampliar as nossas perspectivas, ajudar a dar novos significados para aquela situação que não foi uma escolha, mas que eu estou submetido a ela. E o que eu faço com isso, né? É complicado, realmente. Mas para quem hoje tem uma doença dessa, ou ainda não sabe e tá só com os sintomas, eu acho que principalmente você tem que ter muita força, tem que querer viver. Entendeu? Se você estiver numa situação dessa de estar num hospital, entubado, etc., você querer viver. Porque eu tenho certeza que mesmo que eu estava lá inconsciente, alucinando, eu queria viver. Porque se eu não quisesse, podia ter que fosse ali, reza, remédio, médico, equipe, R$1 milhão, tudo que não ia acontecer. Então você tem que lutar, querer ser forte e sair dessa. Então, eu antes de internar, eu tinha uma postura mais de que eu tava meio que desistindo, largando pra lá, não quero ir no hospital, porque vão me falar a mesma coisa. Mas depois que eu vi que descobriram que eu tava segura, então eu queria sair dali, óbvio. Eu queria meus sonhos, eu queria ser médica, eu queria sair dali, né, sair dali e fazer alguma coisa para alguém, para o mundo, para mim, entendeu? Viver. As orientações gerais para um paciente de lúpus, elas são manter uma qualidade de vida saudável, manter hábitos saudáveis de vida, né? Então, ter cuidado com a sua higiene, ter cuidado em termos de uma alimentação saudável, né? Procurar fazer a maior quantidade de atividade física possível. Agora, as pessoas que têm lúpus têm que acreditar que tem médicos bons, tem remédios eficazes, tem tratamento. Agora, tem que ser sério no tratamento. Então poderia estar aqui reclamando agora, ai, tadinha da minha filha. Não, tadinha não. Ela passou por isso, foi importante para ela. Ela amadureceu bastante com isso. Eu amadureci como pai, a nossa família como um todo amadureceu. Superamos isso, então é agradecer. A única coisa que eu digo é que seja grata por ter conseguido detectar o problema e tratá-lo.